Microfone da Rádio Coringão ligado, rapaz, para mais uma análise fiel da grande vitória do Corinthians sobre o Internacional de Porto Alegre, 4-2. Entretanto, antes de mais nada, é muito importante ressaltar para você curtir, compartilhar e comentar esse vídeo para que ele chegue a mais corintianas e mais corintianos como eu, como você, todo mundo ligado aqui no YouTube da Rádio Coringão. Vamos nessa para mais uma análise fiel. Pois é, ouvinte fiel da Rádio Coringão e você ligado, claro, no nosso YouTube, análise fiel deste grande jogo, desta grande vitória do Corinthians sobre o Internacional. Grande por diversos aspectos, né? Porque além do Corinthians precisar vencer o jogo, enfrentava um adversário muito já consolidado com a forma de trabalho do técnico Roger Machado e o Corinthians estreando, né? O Dorival Júnior na Neoquímica Arena. Claro, nós já havíamos vencido o Novo Horizontino durante a semana na estreia do Júnior como comandante técnico, entretanto, era fundamental a vitória na Neoquímica Arena na noite do último sábado. Então, desta maneira, no primeiro tempo, o Corinthians começou a sofrer um pouquinho de pressão ali no primeiro tempo, né? O Internacional, como esse time já consolidado, estabilizado, teve um pouco mais de facilidade para trabalhar a posse de bola. O Corinthians, inclusive, começou pressionado, né? Nos primeiros minutos do primeiro tempo de partida. Entretanto, aos 25 minutos de jogo, uma bola roubada pelo Memphis Depay, ele alonga este passe para o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto, na jogada individual, engana o zagueiro, inclusive numa jogada bem semelhante àquela que fez o primeiro gol do Corinthians contra o Palmeiras, né, na decisão do Campeonato Paulista, no primeiro jogo, vocês lembram disso, né? Então, uma jogada bem semelhante, o Yuri ali pelo meio consegue enganar o zagueiro e bater no canto do goleiro Antony, que nada pôde fazer, e o Coringão abriu o placar fazendo 1-0. O jogo estava sob controle nesse momento. Eu acho que o Hugo tinha feito apenas uma defesa num chute cruzado no primeiro tempo, antes, né, do gol, claro, mas não, o Corinthians não sofria tanto na defesa nesse primeiro tempo de partida. O Corinthians faz 1-0 e tudo parece estar às mil maravilhas. Entretanto, a rapaziada dorme e o Corinthians, em 7 minutos, toma a virada do Internacional. Na segunda etapa, o Corinthians voltou um pouco mais ofensivo. O Júnior tirou o Hugo, né, que estava na lateral esquerda, guardando um papel mais defensivo na postura tática do Corinthians, e colocou o Matheus Bidu, o camisa 21 do Corinthians, inclusive foi um dos melhores em campo, né, em 45 minutos ou um pouco mais, porque os acréscimos da arbitragem foram elevados, né, na partida do último sábado. O Matheus Bidu entrou e conseguiu ajudar o time do Corinthians na maneira tática. O que o Corinthians propunha no segundo tempo de partida? A pressão sobre o Internacional. Então, o Inter, eu honestamente não me lembro de um lance mais importante do Inter na segunda etapa. Só deu o Corinthians, de fato. E era isso que a gente esperava, né, da equipe do Corinthians, ir para cima depois de ter tomado a virada no primeiro tempo. E assim foi, fiel torcida corintiana. Só deu timão a efetividade do ataque, todo mundo ali fazendo a sua parte, o Memphis, o Yuri, o André Carrilho, que jogou muita bola. Aliás, eu até, na nossa pergunta da Rádio Coringão, na entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior, eu até questionei, né, por conta desta facilidade de ter um time coletivo funcionando, né, o que isso proporcionaria para a equipe do Corinthians e para o trabalho do Dorival Júnior, que está apenas começando, você já ter no segundo jogo sob seu comando uma apresentação coletiva beirando a excelência, beirando a perfeição. Essa foi a nossa pergunta para o técnico Dorival Júnior. Ele que, além de ter colocado o Matheus Bidu na lateral esquerda, depois optou pela saída do José Martínez e pela entrada do Maicon, que jogou muita bola novamente, hein? Queimando a língua de Alex Dinarte, hein? O Maicon jogou muita bola contra o Novo Horizontino, e ontem também entrou facilitando as jogadas ofensivas do Corinthians, né? Fazendo aquele balanço ali no meio campo, trocando passes com o Carrilho, trocando passes na sequência com o próprio Igor Coronado, que entrou no lugar do Ranieri, né? O Maicon entrou no lugar do José Martínez.
e o Thales Magno, que entrou também no lugar do Ángel Romero. O Thales Magno, inclusive, é uma figura importante ali, fazendo uma movimentação interessante do meio para as pontas, né? É um jogador que tem essa facilidade de fazer a meia também, né? As características do Thales Magno permitem isso, embora ele não tenha entrado tão bem assim na partida tecnicamente, a movimentação do atacante foi muito importante. Aliás, a movimentação do ataque do Corinthians ali no segundo tempo, como eu já disse, foi avassaladora, foi marcante, né? Por isso também que a gente disse que o Corinthians mereceu a vitória. Entretanto, a arbitragem entrou em jogo, né? O Corinthians, que havia feito o 2-2 no gol do Yuri Alberto, que acabou sendo anulado por uma falta na origem da jogada. Eu também não entendo muito bem esse lance de origem da jogada, tá, rapaziada? Só para deixar claro, porque uma jogada que você teve tanto tempo para matar, no caso do adversário, e não matou, o árbitro acabou sendo informado pelo VAR que o Mateuzinho cometeu a falta no jogador do Internacional, e aí o segundo gol do Corinthians foi anulado. Tudo certo, até aí tá tudo certo. O Corinthians continua avassalador, empurrando o adversário para o campo defensivo, e no lançamento do André Carrilho para dentro da área, o Matheus Bidu. O Matheus Bidu, né? O pequeno Matheus Bidu conseguiu ganhar de cabeça do adversário, até pelo posicionamento, né? Dentro da área. Acho que o Dorival deve ter pedido para ele, de fato, espetar lá dentro da área, ficar espetado dentro da área, né? Que é importante para o time, né? Para a movimentação do time, nesse balanço que o Dorival proporcionou na segunda etapa. O Bidu escora de cabeça e o Yuri Alberto empata a partida em 2-2. Na sequência, o Coringão, uma brilhante jogada da equipe do Corinthians, um lance espetacular, né, plástico, bonito, do lançamento do André Carrilho. Aliás, o André Carrilho recebe a bola, olha para dentro da área, o Memphis Depay pede a bola atrás e não na frente. O André Carrillo faz exatamente o que o Memphis pediu. Entretanto, o jogador do Corinthians, quando finaliza, faz o gol, a festa da torcida corintiana, mas o árbitro vai lá e anula mais uma vez o gol do Corinthians. É brincadeira, fiel. É aquilo, né? O Zanovelli, o árbitro da partida, o Paulo César Zanovelli da Silva, ele até que manteve a coerência na questão de interpretação, porque eu disse até na transmissão, né, da Rádio Coringão, que se ele anulou o primeiro gol por falta, né, que ele interpretou como falta o lance do Mateuzinho em cima do jogador do Internacional, o lance do André Ramalho sobre o jogador do Internacional, ele teria também que interpretar como falta, senão ele teria sido incoerente nos dois lances. E assim ele fez. Ele anulou o belíssimo gol do Memphis Depay, que faria o 3-2 para o Corinthians. Entretanto, passa-se o tempo e nós tivemos uma ajuda. Eu não vou falar fogo amigo, porque o Oscar Romero não tem nada a ver com o Corinthians. Entretanto, irmão do nosso Ángel Romero comete um pênalti em mais uma jogada de plena inteligência de Matheus Bidu. O Matheus Bidu observou que a bola estava sendo lançada e antecipou a marcação do Oscar Romero, o irmão do nosso Ángel Romero. E aí o Oscar Romero não teve muito o que fazer, levantou o pé na altura do peito do jogador do Corinthians, e aí penalidade máxima. E o Yuri Alberto foi lá para conferir, para bater firme e igualar ao Ángel Romero na artilharia da Neoquímica Arena. São 43 gols para cada um. Essa briga tá boa, hein, fiel? E quem ganha, claro, é o Corinthians. O Coringão vencendo por 3-2, aquela festa toda, tal. O Internacional até tentou sair para o segundo, para tentar empatar de alguma maneira a partida. Entretanto, quem resolveu a questão foi Igor Coronado. É ele que entrou no lugar do Ranieri. E bastaram apenas 30 minutos para o Igor Coronado mostrar o potencial que ele tem. Tem muito potencial, mas é aquilo. Precisa mostrar também para o treinador, né, meu caro Igor Coronado? O Dorival Silvestre Júnior percebeu essa facilidade do nosso Igor Coronado, colocou ele em campo no lugar do Ranieri, e o Igor Coronado, no finalzinho da partida, já nos acréscimos, depois de facilitar muitas jogadas ali pelo meio, né, um jogador que teve bastante destaque. Aliás, a entrega coletiva da equipe do Corinthians, na minha opinião, foi o grande destaque dessa vitória contra o Internacional. O Thales Magno arrancou pela esquerda,
passou para o Igor Coronado, ele tinha lá o Memphis Depay para dar o passe, ele tinha o Yuri Alberto para dar o passe, mas ele aguardou a reação do goleiro Antony e fez um belo gol, a cavadinha do Igor Coronado para finalizar, para fechar o caixão do Internacional e fazer 4-2 para o Corinthians nesta grande vitória ocorrida na noite do último sábado na Neoquímica Arena. Esta vitória possibilita o Corinthians a subir um pouco mais na tabela e, claro, somar pontos importantíssimos, né, na classificação geral do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, é um campeonato dificílimo, não tem jogo fácil e você marcando os pontos dentro de casa facilitam bastante para que você também brigue por outras circunstâncias no decorrer do campeonato. Certo, fiel torcida corintiana? É isso, a análise fiel foi dessa maneira para Corinthians 4, Internacional 2. Você fica ligado aqui na transmissão mais corintiana do rádio, em toda a cobertura da Rádio Coringão, nas nossas redes sociais, aqui no nosso YouTube. É sempre bom ter você com a gente, grandes corintianas e grandes corintianos, ouvindo o conteúdo e acompanhando todas as transmissões da Rádio Coringão aqui sempre, de torcedor para torcedor, tá certo, fiel? Na terça-feira a gente tá de volta, na quarta-feira, na verdade, a gente tá de volta, porque terça-feira tem Corinthians e América de Cali, jogo importantíssimo pela Copa Sul-Americana. O próprio Dorival Júnior ontem falou na entrevista coletiva que vai depender muito da apresentação dos jogadores, como que eles vão se recuperar, porque terça-feira é jogo decisivo contra os colombianos aqui na nossa Neoquímica Arena. E no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Mirassol fora de casa. Esperamos, claro, mais 3 pontos, que vão ser fundamentais, dependendo do término da rodada. O Corinthians pode estar figurando na parte de cima da tabela. Certo, fiel? É isso, então continue compartilhando, curtindo, comentando os nossos comentários, para que os nossos conteúdos, para que eles cheguem a mais corintianas e mais corintianos como eu, como você, como toda a equipe da Rádio Coringão, tá certo? Um grande abraço e vai Corinthians!